Olá, meus queridos e abençoados amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui deste canal. Galera, tô saindo de casa agora, saindo de Portimão agora são 2 horas em ponto. Tive que acordar 1h40, acordei 1h40 da manhã. 1h40 da manhã. 2 horinhas mais 1 minutinho agora, nesse exato momento. Eita, um bebum ali, meu. Pobre bebum. O bebum caiu ali, parou um cara pra ajudar o bebum. Então tá. E seguinte, estamos indo pra Tavira. Por isso que eu acordei tão cedo. Estamos indo para Tavira. Tem um cliente para pegar lá para levar para o aeroporto. E pronto, né? E é a vida. E é a vida, né, gente? E é a vida, pá. Pegar um cidadão lá e levar para o aeroporto, para ele ir embora para casa dele. Eu estou aqui, ó. Louco de sono, velho. Louco de sono. Loucão de sono, pá. Não dormi nada. Minha última volta foi 8 e pouca da noite. Acabei chegando em casa quase 10, 9 e tal. E pronto. E aí eu acabei dormindo tarde. Fui dormir 11 horas. Fui pregar o olho 11 horas, né? Aí dormi das 11 até 1h40, pá. Não dormi nada, né? Aí tá escurão, né? Tá escurão aqui, né? Mas não vou me prolongar muito, não. Só pra dizer pra vocês que eu tô começando a trabalhar essa hora. Como se vocês quisessem saber, né? Como se isso fosse mudar a vida de vocês. Mas faz parte, né? Faz parte da minha rotina. Eu compartilho a minha rotina aqui com vocês, né? Vocês sabem disso. É isso, daqui a pouco eu volto aí. Eu vou dormir aqui no carro mesmo daqui a pouco. É só eles que eu tenho agora de madrugada. Depois o próximo serviço é só de manhã. Então eu vou dormir aqui no carro. Tô com o meu isolante térmico aqui. Na mala. Aí eu encho ele, coloco no banco de trás e durmo ali, meu. Durmo ali mesmo. E pronto, é assim que faz. Eu volto aí daqui a pouco. Bye bye. Meus queridos amigos, foi assim que eu dormi essa noite. Entreguei meu cliente lá, meu cliente das 3 horas. Entreguei ele no aeroporto e vim pro mercado para dormir, né? Dormi parcelado, né? Dormi um pouco lá na rua, aí quando abriu aqui o mercado, vim dormir aqui dentro. Mas aí, serviu, deu pra dormir, tranquilo. Aqui eu consegui deixar a porta meio aberta, né? Pra esticar bem as pernas. E deu pra dormir legal. Então, galera, hoje eu ganhei a maior gorjeta que eu já ganhei nessa temporada. O cliente me deu 50 euros de gorjeta. Eita, nós. Vou comprar alguma coisa pra comer aqui que eu tô louco de fome. Olha só a qualidade do café dessa cafeteira, meu. Olha isso, meu. Até espuminha tem, ó. Olha que delícia. Muito bom, gente, muito bom. Então, meus queridos amigos, estamos em Tavira. Olha que bonito. Olha que bonito que tá a cidade. Aí, bonito. Andaram cortando a graminha, né? Aí, toda paradinho. Aí, que bacana. Bonitão, né? Bonitão. Parei aqui pra tirar o casaco um pouco. Bora lá, bora para o aeroporto de novo. Eita. Ó, gente, seguinte, minha cliente se atrasou muito. Cliente, seguinte, a fila do passaporte tá longa.
mais longa. Pensa numa fila longa, meu. Tem 5, 6 aviões à espera, circulando pelo mar, esperando para poder aterrissar. E eu tive que esperar ela por 1h10. 1h10. Não, 1h20. Eu esperei ela por 1h20 lá. Meu Deus do céu. Agora são 12h45. O voo dela chegou às 10h28, para vocês terem uma ideia do quanto tá demorado aquilo lá. Agora tem mais uma para levar para Lagos. E daí depois eu tenho a última, que é às 4h20 e poucos, graças a Deus. Comecei a trabalhar cedão hoje, né? Então, terminar cedo é bom. Mas eu vou terminar cedo, mas eu vou pra academia ainda. Vou pra academia, cara. Vou lá fazer um exercício, tomar banho, ficar treinado e limpinho, né? Importante. Tem que ter disciplina, senão não adianta. Hoje eu vou falar pra vocês aí do meu segredo pra emagrecer. Descobri isso assim, autodidata mesmo, assim, sozinho. Não, eu vi um especialista em nutrição falar sobre algumas coisas, né? O corpo humano é uma caixinha de surpresa e cada corpo funciona de uma maneira, mas existe uma maneira quase padrão para você emagrecer, Só que os nutricionistas não sabem disso, né? Então, se tiver algum nutricionista que vai assistir o vídeo dele, ou o meu, ou de alguém mais que vai falar disso, é muito bom, né? Então, bom, depois eu falo pra vocês. Tamo junto. Então, meus queridos amigos, agora estamos aqui no áudio, fazendo tempo para pegar meu cliente para levar para a luz. Vou levá-los para a luz. A luz em Lagos. Gente, seguinte, falar então agora sobre o que eu descobri sobre uma forma aí fácil, rápida eu não sei, eu acho que depende de cada um, mas fácil de perder peso, de emagrecer. Não precisa nem estar fazendo academia, apenas tendo vontade de fazer exercício já é o suficiente. Então, se descobriu, né, com exames, evidentemente, um especialista pegou algumas pessoas e colocou elas em dias diferentes para fazer corrida intercalada com caminhada. O que o especialista descobriu? Que quem... isso é uma coisa meio óbvia, né? Que quem caminha não emagrece a mesma coisa que quem corre, ou seja, correr sempre, obviamente, vai emagrecer mais do que alguém que caminha, porque os batimentos cardíacos são mais acelerados. Mas ele descobriu que o esforço físico é o mesmo, os batimentos cardíacos são praticamente a mesma coisa se você intercalar pequenas corridinhas com pequenas caminhadinhas. Tipo assim, você caminha um pouco para aquecer e aí você corre durante 30 segundos. Aí você para de correr e começa a caminhar durante o mesmo tempo. E aí você corre por 1 minuto. Aí você para, caminha mais uns 30 segundos para dar uma descansada daquele 1 minuto correndo. Aí depois você corre mais 1 minuto e meio. E aí você caminha mais uns 30 segundos. Descobriu que na maioria das pessoas o batimento cardíaco ele não diminui com aquelas passadas de caminhada. E o efeito de um exercício para o outro, se você só correr ou se você intercalar corrida com caminhada, é o mesmo. Olha só que interessante, eu acho muito interessante. É porque o corpo ele tá em funcionamento, o coração ele não para o ritmo de circular o sangue, porque entre uma corrida e outra o tempo é muito curto, é muito pequeno para o coração, para o cérebro mandar uma mensagem para o coração para falar para ele diminuir que agora o cara parou de correr, não. Então esses 30 segundos de caminhada que você faz é muito pouco tempo para o corpo poder assimilar que você parou de correr, né? Então demora bastante. Então é praticamente igual, porque mesmo quando você está correndo sem parar,
o coração ele vai oscilando os batimentos cardíacos. Né? Você começa a correr, você está correndo, o seu coração não vai estar a 160 batimentos cardíacos, ele vai estar menos. Depois de alguns minutos é que o coração vai aumentar os batimentos cardíacos e vai ir a 170, 165 e tal, e vai subir, né? Então demora alguns minutos, mesmo correndo. É exatamente essa fração de tempo que o corpo tem também de assimilar a corrida para a caminhada. Então ele tem ele precisa desse tempinho para identificar o que é que você está fazendo. Então, ou seja, e você não cansa, né? Se você estiver correndo sem parar, você não cansa. A mesma coisa que caminhar intercalando com corrida. Claro que caminhar intercalando com corrida, você consegue cansar bem menos. Mas, porém, o efeito da caminhada intercalada para corrida sem parar é o mesmo. Olha só, cara, eu achei muito interessante isso. E eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso na academia e tá ficando fácil fazer. Tá ficando fácil correr. Entende? E o resultado de emagrecimento é o mesmo se eu estivesse só correndo. Que para muita gente isso é difícil, principalmente para quem não tá habituado a correr, né? Então, assim, eu tô fazendo isso. E também ele falou, né? Descobri através do vídeo do senhor em questão. Vou ver se eu acho. E vou colocar o link na descrição, se eu achar. Foi uma passada, assim, depois que eu fiquei pensando nisso. Pô, o cara falou umas coisas ali e tal. Vou comentar num vídeo. Mas, tipo, eu já passei pelo vídeo, não salvei. Eu vou ver se eu acho, para deixar o link para vocês. E daí ele tava falando também em relação a frutas e verduras. Frutas, verduras, legumes e hortaliças, né? Ele estava falando em relação a isso, porque para algumas pessoas, por exemplo, para mim, é uma coisa meio difícil de comer, sabe, em todas as refeições. Então, o que ele falou a respeito? E aí ele falou também que comer legumes e verduras cruas não é a mesma coisa de comer cozidas. Porque quando você cozinha as verduras e os legumes, legumes é óbvio que você vai ter que cozinhar, né, para comer, né? Mas as verduras em si, você não precisa cozinhar todas, né? Algumas só. Então, assim, e as hortaliças também, né? Tipo, crua, ela tem mais vitaminas, né? Tem mais coisas. A questão da saciedade e entre várias coisas, né? As fibras também são diferentes quando é cru, né, do que quando é cozida. As fibras, elas são mais fortes, né, e elas agregam mais à saúde, né? Então, assim, ele falou em relação de como você pode fazer para juntar isso no seu dia a dia, né? Você começar devagar. Todos os dias você come um pouquinho, né? Porque você tem que acostumar o seu paladar àquilo ali, né? É que nem um bebê. Quando você dá fruta, legume, bebê, ele vai fazer uma cara feia, mas ele vai comer, porque ele não conhece aquilo ali. Então, pro paladar é meio estranho, né? Mas, assim, uma pessoa que não está acostumada a comer fruta, verduras, legumes e hortaliças, está acostumada a comer massa, pizza, doce, né? E essas coisas assim, para ela é muito difícil comer isso. Então, o que você faz? Você vai aderindo vagarosamente algumas coisas. Um dia você come berinjela, entendeu? Você come berinjela. Um pouquinho, só umas 2 rodelinhas. Aí no outro dia você agrega outros legumes. Aí no outro dia você agrega outro, não sempre o mesmo. Aí depois você volta a agregar diferentes, tipo umas rodelinhas de berinjela, mais uma abóborazinha, entendeu? Alguma coisa assim. Você vai agregando um pepininho, alguma coisa assim, uma saladinha, bem pouquinho. Pro paladar poder ir se acostumando. Conforme o paladar ele vai se acostumando com as verduras, os legumes, as hortaliças, você vai acabar aos poucos agregando isso na sua alimentação sem perceber. E quando vê, você já está começando a substituir massas, né, macarrão e coisas gordurosas. Você vai acabar como 100 gramas como 200 gramas de arroz. Aí você já vai diminuir 100 gramas. Você vai comer 100 gramas só,
em vez de 200, mas vou colocar ali umas verdurinhas, entendeu? Umas verdurinhas, porque já não tá mais difícil de comer. Seu paladar já tá habituado, mas tem que ser bem devagarinho, bem devagarinho. Quando você vai no nutricionista, o nutricionista ele vai fazer para você um cardápio. E você tem que seguir aquilo ali. Se você não seguir aquilo ali, você pagou um nutricionista, ou você foi e perdeu o seu tempo de ir no nutricionista, e pronto, ele vai colocar aquele cardápio ali, você tem que seguir aquilo ali, ponto final. Então assim, então ele ensina uma maneira bem prática e bem fácil de você readequar a sua alimentação, né? De você aos poucos ir alterando a sua alimentação de forma devagar, e que o seu corpo assimile isso, né? De uma forma não assim hostil, né? Então, se você tenta colocar de uma vez só aquelas coisas todas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Seu corpo vai encarar isso como uma ação hostil. Pô, o cara tá forçando o negócio, né? Não, o seu psicológico também vai sofrer com isso, e você vai desistir fácil e bem rapidinho. Você vai desistir disso aí, porque, cara, não tem como assim você embutir isso de uma vez só, entendeu? Tem que ser devagar, tem que ir se acostumando devagar, habitua o paladar, né? É que nem o inglês que eu estou estudando. Você tem que estudar todo dia um pouco, repetições, repetições, repetições. Pô, já tô cansado de ouvir essa palavra, eu sei o que significa essa palavra, pô, conheço todas as variações dela, mas não aguento mais repetir essa palavra. Pô, é assim, meu, você aprendeu aquilo ali, cara, e vai pra próxima, e vai pra próxima, e vai pra próxima, e assim que você encher o saco de ouvir aquilo ali, saber que aquilo ali é aquilo ali, pronto. Entendeu? Vai indo, vai indo, vai indo. E quanto mais palavras você conseguir aprender, quanto mais frases você conseguir falar, quanto mais coisas você conseguir aprender do inglês, mais fácil vai ser você identificar o que alguém vai te dizer, né? Você está assistindo um filme, opa, essa frase o cara falou, eu sei exatamente o que é. Por quê? Porque você identificou 8 palavras naquela frase ali. E essas 8 palavras te falam exatamente o que ele está dizendo, o que ele está querendo dizer com aquilo ali. Então, isso faz total sentido. Então, assim, parece que, bum, sabe, abriu um caminho na minha mente, né? E eu não estava conseguindo associar certas coisas. Que nem quando você começa a estudar uma coisa e aquilo começa a fazer um sentido para você, parece que um caminho para a informação vai abrindo no seu cérebro e você vai ficar mais suscetível a aderir novas informações. Então, eu estou estudando inglês, mas tem outras coisas que estão aparecendo e que eu estou conseguindo também entender de maneira mais fácil, né? Para mim tá mais absorvível, né? Essas coisas. E pronto, e é isso aí que eu queria dividir com vocês. Dessa forma é que eu vou começar a juntar aí legumes, frutas, verduras na minha alimentação, hortaliças também, de maneira vagarosa, porque daí eu consigo me habituar, eu consigo emagrecer, eu consigo mudar o meu cardápio, minhas opções, né? E pronto, e aos poucos eu vou substituindo o que não me faz bem por aquilo que faz bem. É devagarinho, com paciência, sem correria. Quando eu estiver habituado a comer essas coisas mais saudáveis, eu vou emagrecer assim, ó, entendeu? E intercalar corrida com caminhada, isso aí também abriu, sabe, na minha mente, assim, uma coisa, cara, muito interessante, né? Os batimentos cardíacos, eles não mudam tão rápido, né? Então, se você intercalar corrida com caminhada, vai ser a mesma coisa que você só correr, né? Que você só correr, porque o corpo, ele demora para passar essa informação, né? Então você meio que engana ele. Daí fica super fácil, cara. E olha o tanto que eu emagreci em 3 meses no aeródromo de Pombal, né? Emagreci muito, muito, muito mesmo, cara. Emagreci 25 quilos em 3 meses, cara. Foi muita coisa mesmo. Então assim, eu tô empolgado, acho que vai dar certo. Tô ficando já, olha o tamanho do meu braço, ó. Olha o tamanho do meu braço, gente. Olha isso, cara. Tô ficando fortão, gente. Só entendi algumas coisas também sobre musculação. Tem um fisiculturista americano das antigas, dos anos 70, 60, uma época que não existia whey protein, não existia
nada dessas coisas aradas aí. E ele puxava bastante peso com pouca repetição. Ele fazia pouca repetição, mas com o máximo de peso que ele aguentava. E isso fazia os músculos dele crescer absurdamente. Então, eu tô fazendo isso. Na academia eu fazia 15 repetições em 3 séries. Agora eu tô fazendo 10 repetições, tô botando mais peso e tô fazendo 2. Às vezes eu faço 3 séries, às vezes eu faço 4, vou até a falha mesmo, né? Aí eu tô conseguindo crescer o meu braço aqui. O peito também já tô sentindo que não tá mais mole, sabe? Não tá um peito mole, assim. Tá começando a ficar um pouco mais durinho já, assim. Tô sentindo algumas diferenças aí. Eu acho que até novembro eu vou ficar gatinho. vou ficar gatinho até novembro, cara. Tá, então é isso, meus queridos amigos. Muito obrigado se você ficou até o final deste vídeo. Se por acaso você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva. Temos vídeos aqui diariamente. E eu falo aqui sobre a minha vida aqui em Portugal, sobre como é imigrar, como é que funciona, né, a vida de um imigrante e principalmente a minha, né, que é um pouco peculiar, né, porque eu moro num carro, então não é todos os imigrantes que moram num carro, né? É alguns, só os doidos mesmo, só os malucos, que tem um propósito, né? O meu propósito é me aposentar bem. Então eu tô morando num carro para juntar dinheiro, para fazer bons investimentos e chegar nos 60 anos com uma certa tranquilidade. Tranquilidade que muita gente não vai ter porque, não paga o preço, não paga o preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço nessa vida, entendeu? Eu tô pagando o meu. Bom, eu entro em detalhes em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar imenso, tá? Se inscreva, deixe seu like e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto.